Bom, pessoal, essa aqui é a folha 3, análise de investimentos 3, tá? Que está lá na aula 12. Tá? Então, já está a resposta lá. É um exemplo que eu quero dar para vocês, que ele junta a parte inicial de orçamento com a parte de análise de investimentos. Tá? Então, aquela linha que a gente tem lá de fluxo de caixa, de 600 no primeiro ano, 700 no segundo, 400, de onde é que sai aquele negócio? Tá? Então, esse exercício vai mostrar de onde sai aquele fluxo de caixa. Então, nós temos a empresa Tintas Mundo Vermelho, não preciso dizer que quem escreveu isso foi um colorado, né? A empresa Tinta Mundo Vermelho, projeta a abertura de uma nova filial em Porto Alegre. Para tanto, ela projeta um investimento de 1.100.000. Essa loja deverá funcionar por 4 anos. Foi realizada a projeção das receitas, conforme o quadro abaixo, então vocês têm ali 900.000, 1.150.000, 1.300.000, 1.500.000. Tá? Além disso, a empresa identificou a necessidade de um desembolso de 150.000 de despesas diversas, fixas, durante o período. Então, vai ter 150.000 de despesas fixas. Tá? Para o encerramento da atividade, a empresa estima uma receita de 180.000 referente à venda dos ativos existentes. Então, vai ter lá no final, vamos dizer assim, uma venda, né, de equipamento no valor de 180.000 reais. Tá? Então, a gente já sabe, já viu isso em exemplos anteriores, que isso aí tem que ser somado ao último fluxo. Tá? Então, referente às atividades no final do quarto ano. Sabe-se ainda que a empresa necessitará de capital de giro de 10% das suas vendas do ano seguinte. Então, por exemplo, se eu estou no dia 1º, eu vou vender 900.000 reais. Tá? Eu vou precisar, para o primeiro ano, tá, que eu vou vender 900.000, eu vou precisar 90.000 reais, mas vou precisar colocar isso no dia 1º de janeiro. Tá? Então, por que 90.000 reais? Porque é 10% do valor das vendas, de 900.000. Tá? Então, eu vou precisar fazer um depósito, vou fazer vamos dizer assim, um investimento, né, de 90.000 reais no caixa. Tá? Para quê? Para enfrentar o primeiro ano. Tá? Eu sei que eu preciso de 10% do valor das vendas. Tá? E que a empresa vai ter uma despesa de depreciação de 220.000 reais a cada ano, e que a alíquota do imposto é de 25%. Tá? O investimento será realizado somente com capital de giro, capital próprio da empresa. Tá? Então, tanto capital de giro quanto o investimento inicial é próprio. E para o cálculo do valor presente líquido, a empresa lhe indicou uma taxa que utiliza o modelo CAPM, tá? Que a gente vai ver na sequência. Para o cálculo, considere uma taxa de risco de 12,5%, uma taxa média de mercado de 16,4% e o beta setorial da empresa de 0,60%. Depois a gente vê isso aí. Eu vou dar a taxa para vocês e depois, na aula presencial, a gente vai ver como é que a gente calcula isso. Então, elabore o fluxo de caixa e calcule o VPL e a TIR do projeto. Tá? Então, eu vou colocar já a planilha. Vocês têm essa planilha lá como resultado. Tem um monte de cálculos nela, mas esqueçam todos aqueles cálculos que vão aparecer. Mas nós vamos nos concentrar só com a parte superior da planilha. Tá? Vamos lá. Então, essa planilha mostra, né, no primeiro ano, esses 900.000, 1.150.000, 1.300.000, 1.500.000 de vendas. Tá? O custo variável, né, quanto é que é o custo variável? Ele está deixa eu só um pouquinho aqui, ele está no texto do trabalho, né, no texto ele tem um custo variável de 45% da receita total. Tá? E eu tenho de custos fixos, despesas fixas, 150.000. Tá? Depreciação 220.000, tá? A gente já sabe isso. Tá? Então, vamos preencher essa planilha. Né? Vamos preencher essa planilha. Então, o custo variável é 45% de 900.000 reais. Tá? Então, eu vou abrir aqui. 45% de 900.000 reais é 405.000.
Lucro bruto é a diferença entre os dois. 900 menos 405 dá 495. Despesas fixas, a gente já sabe, tá? 150 mil, nós podemos abrir, essa despesa é fixa ao longo de todo o período, de toda a projeção, vamos já deixar aberto ali 150 mil, tá? E a depreciação é 220 mil, já, durante todo o período, já podemos deixar aberta aqui a depreciação, 220 mil. Tá? Bom, e vamos chegar no lucro operacional do primeiro ano, que é 125 mil. Bom, nós temos o custo variável dos anos seguintes, né, 45% de 1.150.000 é 517.500, né, eu calculo o lucro bruto, que é 1.150.000 menos 517.500, dá 632.500. E aqui, simplesmente, eu tenho que os anos subsequentes é sempre o custo variável 45% sobre o lucro bruto. Tá? Então, subtraindo um do outro, eu tenho lá 715.000, 825.000. Então, o lucro bruto ao longo dos 4 anos é esse aqui. Né? Eu tenho as despesas fixas, eu tenho a depreciação, e aí, simplesmente, né, eu vou subtrair custo fixo de despesa de depreciação e faço isso com os 3 anos subsequentes, e eu tenho lá o valor. Então, estão aqui, 125 mil de lucro operacional no primeiro ano, 262, 345, 455. Bom, não tem despesa financeira, é tudo capital próprio. Então, vou chegar no lucro antes do imposto de renda, que é o mesmo, né? Não tem nada a mais a considerar, eu simplesmente vou repetir essa linha, 125, 262, 500, 345 e 455. Vou calcular imposto de renda. É dito que imposto de renda é 25% sobre o lucro líquido, certo? Então, está lá. 25% sobre 125 mil é 31.250, 25% sobre 65 mil sobre 262.500 é 65.625 e assim sucessivamente. E lucro líquido é imediato, né? É um menos o outro. Eu vou colocar ali no quadro, né? 93.750, 196, esse é o lucro líquido. Muito bem. O que eu faço agora? Eu somo a depreciação para saber quanto é que a empresa gerou de caixa. Então, o fluxo de caixa operacional, eu vou botar de volta a depreciação, que é 220 mil, porque a depreciação, já falei, estão cansados de ouvir eu falar isso, né? Depreciação é uma despesa que não gera desembolso, então, para saber, né, quanto é que efetivamente eu gerei de caixa, né, caixa operacional, tem que somar ao lucro líquido, eu somo de volta a depreciação. Tá? Então, está aqui, somando ano a ano a depreciação, eu tenho um valor de, deixa eu abrir aqui, eu tenho o valor de 313.750, 416, 875, 478, 750 e 561, 250. Então, vejam que é um bom valor, né, que a empresa gera de caixa. Né? Ela vende 1,5 milhão e ela tem de caixa, geração de caixa, 561, 250 lá no último ano. Né? Quase um terço do valor da venda é caixa. Né? Então, poxa vida, excelente isso. Muito bem. Então, eu sei que no ano zero basicamente não sei o ano zero, mas o instante zero, ou seja, o início da coisa. Tá? Quando eu falo em ano 1, é dezembro do ano 1, tá? Do primeiro ano. Quando eu falo ano 2 aqui, é dezembro do segundo ano. Aqui também é dezembro do terceiro, aqui é dezembro do quarto, ou seja, final da operação. Né? Por que eu faço dezembro? A rigor, eu deveria fazer uma demonstração de resultado dia a dia, né? Mas seria um negócio completamente louco fazer uma demonstração. Né? Eu teria 252 dias úteis aqui no primeiro ano, mais 252 dias úteis no segundo, para saber exatamente quanto entrou e saiu cada dia, né? Quando entrou e saiu de caixa cada dia. Como a gente, né, vamos dizer assim, acertou, né, dentro da área financeira de fazer, né, o cálculo para o último dia do ano, ou seja, né, faz lá a demonstração do resultado e a gente vê quanto é que faturou durante aquele ano, quanto é que gerou de caixa, quais foram os custos, enfim, tudo isso. Tá? Então,
No início do ano, o que eu faço? Eu tenho que, aqui, ó, eu tenho que colocar o investimento. Tá? E eu também tenho, que é 1 milhão e 100, está lá no texto do trabalho, ali, do texto do problema. E eu tenho também que colocar o capital de giro, porque só com investimento fixo eu não consigo viver. Então, no início do ano, aqui janeiro, né, leia aqui janeiro do primeiro ano, tá? Eu tenho que ter 90 mil. Por quê? Porque é 10% do que eu vou vender no ano seguinte. Quer dizer, no ano que se inicia, eu vou vender 900 mil, e a minha projeção, então, tem que ter 10% do valor da venda, eu tenho que ter 90 mil em caixa. Tá? Eu trato dessa parte de capital de giro, né, em financeira 1, que a gente chama, né, que é a análise de balanço. Né? A análise das demonstrações contábeis, né, é o título da disciplina, né, chamada popularmente financeira 1, e lá tem uma parte só sobre capital de giro. Tá? E aí eu trato isso lá. Mas, enfim, agora aqui vocês, quem já assistiu já sabe o que eu estou falando. Quem não assistiu, né, essa disciplina aceita, pelo menos, né, partindo do princípio que eu não estou dizendo bobagem nenhuma. Tá? Então, eu tenho que investir, eu, sócio, tenho que investir 1 milhão e 100, mais 90 mil, tenho que investir, então, no momento inicial, 1 milhão e 190. Então, aquele fluxo de caixa para baixo, inicial, é 1 milhão e 190. Tá? 1 milhão e 190. Bom, vamos adiante, então. Investimento fixo no segundo ano, eu não tenho nenhum. Investimento fixo no terceiro ano, no segundo ano, não tenho nada. Investimento fixo no terceiro ano, zero. Investimento fixo no quarto ano, zero. Porém, o que vai acontecer no quarto ano? Eu vendo o equipamento. Eu vendo a sucata. Tá? Supõe que seja sucata, ou que não seja, pode ser equipamento em pleno funcionamento, eu estou vendendo por 180 mil. Então, eu vou ter uma entrada de caixa junto com a operação, o que a operação gerou, eu vou ter ainda 180 mil entrando no meu caixa. Tá? Bom, agora vamos ver o capital de giro. Então, eu coloquei 90 mil aqui no início, né, no janeiro do primeiro ano. Então, ano zero, leia-se janeiro do primeiro ano. 1º de janeiro do primeiro ano tinha lá 1 milhão e 100 para comprar equipamento fixo e 90 mil para capital de giro. Quando eu chego no final do primeiro ano, ou seja, 31 de dezembro do ano 1, eu preciso olhar para o ano 2. Tá? Quanto é que eu vou faturar no ano 2? Eu vou faturar 1 milhão e 150. Vou colocar aqui, vamos botar um pouquinho para o lado aqui, 1 milhão e 150. 1 milhão e 150 mil. Tá? Bom, eu preciso de 10% de capital de giro. Então, 10% de 1 milhão e 150 é quanto? Tira um zero só, né? Fica 115 mil reais. É isso que eu preciso, 115 mil reais. Tá? Agora, imagine o seguinte. O capital de giro ele não desaparece. Tá? Imagine o seguinte, que vocês têm um tanque de gasolina, um tanque de óleo. Vamos pegar um tanque de óleo. Tá? Tá aqui o tanque de óleo. E vocês já colocaram nesse tanque de óleo 90 mil reais. Tá? 90 mil reais. Olha lá, 90 mil reais que vocês têm no tanque de óleo. Muito bem, vocês precisam agora 115 mil para... Isso por quê? Porque para vocês chegarem ao final do ano 2, em dezembro do ano 2, vocês precisam ter no dia 1º de janeiro do ano 2, 115 mil reais em caixa para capital de giro. Mas vejam bem, imagine o seguinte, um tanque de óleo, vocês colocaram lá 90 mil reais em óleo. E vocês agora precisam, para o ano 2, vocês precisam de 115 mil reais para vocês chegarem ao final do ano 2. Então, isso em termos de capital de giro. Mas você já tem 90 mil lá dentro. Vocês precisam só completar o tanque. Tá? Então, quanto é que vocês têm que colocar de capital de giro? Se vocês precisam de 115 mil, menos 90 mil, vocês vão precisar só da diferença. 115 menos... Vocês vão precisar só da diferença. Como se você chegasse no posto... O que está vendo aqui, meu Deus? Eu vou colocar aqui o igual, 115 menos 90. Vocês vão precisar só completar o tanque, 25 mil. Veja o seguinte,
Vamos supor aqui que vocês tenham 90 litros de óleo lá dentro, tá? E vocês vão precisar de óleo dentro da operação, tá? Então, a máquina está rodando com aquele capital de giro. Agora, vocês vão aumentar a venda, ou seja, vocês vão aumentar a velocidade, tá? Vocês precisam 115 litros de óleo. Mas vocês só completam, você já tem 90. Vocês vão só completar a diferença. Quanto é que é a diferença? 25. Aí, com os 90 que vocês já tinham lá no tanque de óleo, vocês vão botar mais 25, e aí vocês têm os 115 mil. Então, todo ano, vocês só completam a necessidade. É que nem o carro, né? Chega lá no posto, o cara bota a varinha lá, vê, ó, tá faltando meio litro. Aí o que vocês fazem? Vocês completam. Vocês não colocam um tanque, né? A litragem total do óleo, vocês vão só completar. É a mesma coisa para o capital de giro, tá? Vocês simplesmente vão completar a necessidade, tá? Então, você já tinha 90 mil. Para enfrentar o ano 2, vocês vão precisar de 115 mil de capital de giro, 10% sobre 1.150. Você já tem 90, é só completar o tanque com 25 mil. Beleza? Então, vamos lá. Quanto é que vai ter que ser colocado de capital de giro? 25 mil. Como é que vocês fazem? A empresa gerou 313.750 de caixa no primeiro ano. Isso em 31 de dezembro. Agora, eu preciso, no dia 31 de dezembro, para enfrentar o ano 2, eu preciso mais 25 mil de capital de giro. Tá? Porque 31 de dezembro, 1º de janeiro, é tudo junto ali. Tá? Então, eu preciso, para começar o ano 2, eu preciso ter mais 25 mil de capital de giro. Então, em vez de distribuir para os sócios 313.750, eu vou reter 25 mil, vai ficar no caixa. Tá? E eu vou distribuir para os sócios apenas a diferença. Tá? Eu vou distribuir para os sócios apenas a diferença, que é 288.750. Ok? Então, veja o seguinte, aqui está o primeiro fluxo, aquele fluxo para baixo, 1.190. Já temos no primeiro ano, né, no final do primeiro ano, já temos um fluxo para cima de 288.750. Tá bom? Muito bem. Eu já tenho, então, 115 mil lá de capital de giro. Tá? Já tenho 115 mil de capital de giro. Vamos agora para o terceiro ano. Cheguei no final do segundo ano, gerei 416.875, ótimo, tá? É o que já foi gerado. Muito bem, 416.875. Agora, para enfrentar o terceiro ano, eu vou precisar de 10% sobre 1.300.000. Então, 1.300.000, 10% disso é quanto? 10% disso é 130 mil de capital de giro. 130 mil de capital de giro. Eu vou precisar botar os 130 mil de capital de giro? Não. Por quê? Porque eu já tenho no meu tanque de capital de giro, já tenho 115 mil lá, girando. Então, eu vou precisar colocar só a diferença. Quanto é que é a diferença de 115 para 130? 15 mil. É só o que eu vou completar o tanque do meu capital de giro. Tá? Então, eu vou só completar com 15 mil. E aí, eu já tenho condições de enfrentar o terceiro ano, que eu vou estar com 130 mil girando no capital de giro. Então, em vez de distribuir para os sócios 416.875, eu vou reter 15 mil no meu caixa, no caixa da empresa, e vou distribuir para os sócios quanto? 401.875. Já tem o segundo fluxo. Então, o primeiro fluxo quer dizer, o fluxo zero aqui, 1.190.000 de investimento. Primeiro fluxo, 288.750. Segundo fluxo, 401.875. Cheguei lá no dia... cheguei o ano 3, cheguei no dia 31 de dezembro do terceiro ano. Estou olhando agora o que eu vou vender no ano seguinte. Quanto é que eu vou vender no ano seguinte? Eu vou vender 1,5 milhão. Quanto é que é 10% de 1,5 milhão? 10% de 1,5 milhão, deixa eu botar que nem aqui. 10% de 1,5 milhão, 10% é 150 mil, certo? 150 mil. Eu preciso depositar os 150 mil, investir 150 mil, né? Encostar 150 mil no caixa? Não. Eu só preciso da diferença, porque eu já tenho 130 mil lá no caixa. Então, eu tenho que botar só a diferença. Quanto é que é a diferença para completar o tanque de 130 para 150? 20 mil. Tá? Então, veja que o capital de giro eu só vou anexando. Tá? Então, eu vou distribuir para os sócios quanto?
eu gerei de caixa, durante o terceiro ano, 478.750. Mas vou reter 20 mil vou ficar no caixa. Vou distribuir, então, para o sócio só a diferença, que é 458.750. Tá? O último ano, termina a operação aqui. Tá? Termina a operação. Ok? Quanto é que eu faturei no último ano? 561.250. Vou vender o equipamento por 180 mil. Mas espera um pouquinho. Eu coloquei um monte de capital de giro. Esse capital de giro está lá dentro. Eu vou pegar esse capital de giro de volta. Quanto é que eu botei de capital de giro? Eu botei 150 mil, não foi? Então, eu vou recuperar esses 150 mil, seguramente, depois que eu vendi todos os estoques, cobrei todas as minhas duplicatas, esses 150 mil estão lá no caixa. Junto com o quê? Com os 561.250 que eu produzi durante o ano, e mais os 180 mil que eu vendi o equipamento, como sucata, sei lá, ou, enfim, simplesmente me desfiz do equipamento. Isso aqui vai dar o último ano de 891.250. Então, veja aqui, está aqui o fluxo de caixa da operação. Esse é o fluxo de caixa, da onde surge, né, aquele monte de setinha que a gente está acostumado a ver nos nossos exercícios. Está aqui, ó, 1.190.000 de desembolso inicial, 288.750 de primeiro fluxo, 401.875 de segundo, 458.750 de terceiro fluxo, 891.250 de quarto fluxo. Ok? Então, esse é o nosso fluxo. Agora eu esqueço todo o resto e só trabalho em cima dessa linha aqui. Tá? E aí vou calcular a taxa interna de retorno, tá? Taxa interna de retorno, que vocês já estão, né, mais do que cansados em saber, tá? E vou calcular agora o VPL. Tá? O VPL, ele é dado F65, a taxa do VPL, a taxa para calcular o VPL, ela foi feita aqui aqui embaixo. Depois eu mostro para vocês, né, ao vivo, como é que é calculada essa taxa. É 14,84. Então, a TMA, eu vou colocar aqui, a TMA é 14,84%. Tá? Então, essa é a TMA que vocês têm que utilizar para cálculo do VPL. Obviamente, eu não vou fazer, né, isso aqui é um exercício, né, cálculo da TIR e cálculo do VPL, e vocês já estão, né, cansados de verem eu fazer esse tipo de conta. Tá? Mas está aqui, ó, o resultado, né, para VPL, há uma TMA de 14,84 e, né, a TIR é de 20,92. Como a TMA é 14,84, eu tenho VPL positivo e a TIR maior do que a TMA, eu vou aceitar esse projeto. Tá? Se a TIR fosse menor que a TMA, eu rejeitaria o projeto. Mas a TIR é maior que a TMA. Então, eu aceito o projeto. Outra coisa, o VPL é positivo. VPL positivo, projeto aceito. Se a TIR fosse menor que a TMA, significaria que o projeto não estaria remunerando a minha taxa mínima de atratividade. Consequentemente, o VPL seria negativo. Então, toda vez que a TIR for inferior à TMA, o VPL vai dar negativo. Ok? Tá. Pessoal, era isso aí. Eu queria deixar isso aqui gravado para vocês entenderem. Essa parte do capital de giro é a partezinha mais chata de entender, né? Eu dou o exemplo do tanque de óleo e a gente só completa. Eu acho que é uma boa figura para a gente entender que o capital de giro ele não desaparece, que nem o óleo, né? Ele está lá rodando, mas aí no momento que eu começo a aumentar a velocidade, eu preciso de mais óleo, né? Então eu vou só completando o tanque de óleo. Tá? Mas propriamente chamado de cárter, né? Na linguagem automobilística. Então tá, pessoal, era isso. Tá? Eu espero que a resposta já está lá. Né? Concentrem-se nessa parte de cima aqui. Tá? Tem um monte de cálculos aqui embaixo, tá? Mas esses cálculos eles são só cálculos de apoio para chegar nesse resultado acima aqui. Beleza? Tem a resposta das outras questões, tá? Mas essas aqui
algumas delas eu vou fazer em sala de aula. Tá? Outras que só estão bem conhecidas, eu vou simplesmente passar ao lado. Obrigado e bons estudos.